Seção 2ª. Dos atos e termos processuais. Artigo 228. O presidente da comissão, ao instalar os trabalhos, autuará portaria e demais peças existentes e designará dia, hora e local para audiência inicial, citando o indiciado, se houver, para interrogatório e acompanhamento do processo. Parágrafo 1º. A citação do indiciado será feita, pessoalmente ou por via postal, com antecedência mínima de 5 dias úteis da data marcada para audiência, e conterá dia, hora, local, sua qualificação e a tipificação da infração que lhe é imputada. Parágrafo 2º. Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá o fato ser certificado, à vista de, no mínimo, 2 testemunhas. Parágrafo 3º. Achando-se o indiciado em lugar incerto, e não sabido, a citação será feita por edital, publicado no órgão oficial por 3 vezes, com prazo de 15 dias úteis contados a partir da primeira publicação, juntando-se comprovante ao processo. Parágrafo 4º. Quando houver fundada suspeita de ocultação do indiciado, proceder-se-á a citação por hora certa, na forma dos arts. 227 a 229 do Código de Processo Civil. Parágrafo 5º. Estando o indiciado afastado do seu domicílio e conhecido o seu endereço em outra localidade, a citação será feita por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo comprovante de registro e o aviso de recebimento. Parágrafo 6º. A citação pessoal, as intimações e as notificações serão feitas pelo secretário da comissão, apresentado ao destinatário o instrumento correspondente em 2 vias para que, retendo uma delas, passe recibo devidamente datado na outra. Parágrafo 7º. Quando o indiciado comparecer voluntariamente junto à comissão, será dado como citado. Parágrafo 8º. Não havendo indiciado, a comissão intimará as pessoas, servidores, ou não, que, presumivelmente, possam esclarecer a ocorrência, objeto do inquérito. Artigo 229. Na hipótese de a comissão entender que os elementos do processo são insuficientes para bem caracterizar a ocorrência, poderá ouvir previamente a vítima, ou o denunciante da irregularidade ou infração funcional. Artigo 230. Feita a citação, e não comparecendo o indiciado, o processo prosseguirá à revelia, com defensor dativo designado pelo presidente da comissão, procedendo-se da mesma forma com relação ao que se encontre em lugar incerto, e não sabido ou afastado da localidade de seu domicílio. Artigo 231. O indiciado tem o direito, pessoalmente ou por intermédio de defensor, a assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo medidas que julgar convenientes. Parágrafo único. O indiciado poderá requerer ao presidente da comissão a designação de defensor dativo, caso não o possuir. Artigo 232. O indiciado, dentro do prazo de 5 dias úteis após o interrogatório, poderá requerer diligência, produzir prova documental e arrolar testemunhas, até o máximo de 8. Parágrafo 1º. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas, e o indiciado, dentro do prazo de 3 dias úteis, não indicar outras em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo. Parágrafo 2º. No caso de mais de um indiciado, cada um deles será ouvido separadamente, podendo ser promovida careação, sempre que divergirem em suas declarações. Artigo 233. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a pôr seus cientes na segunda via, a qual será anexada ao processo. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será remetida ao chefe da repartição onde servir, com a indicação do dia, hora e local em que procederá a inquirição. Artigo 234.
serão assegurados transporte e diárias. Inciso 1º. Ao servidor convocado para prestar depoimento, fora da sede de sua repartição, na condição de denunciante, indiciado ou testemunha, segundo os membros da comissão, e ao secretário da mesma, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Artigo 235. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito, sendo-lhe, porém, facultada breve consulta a apontamentos. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente, se possível no mesmo dia, ouvindo-se previamente as apresentadas pelo denunciante, a seguir as indicadas pela comissão e, por último, as arroladas pelo indiciado. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou divergentes entre si, proceder-se-á à acareação dos depoentes. Parágrafo 3º. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarando o nome, estado civil, profissão, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas. Artigo 236. Ao ser inquirida uma testemunha, as demais não poderão estar presentes, a fim de evitar-se que uma ouça o depoimento da outra. Artigo 237. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 238. A testemunha somente poderá eximir-se de depor nos casos previstos em lei penal. Parágrafo 1º. Se arrolados como testemunha, o governador do Estado, os secretários, os dirigentes máximos de autarquias, bem como outras autoridades federais, estaduais ou municipais de níveis hierárquicos a eles assemelhados, o depoimento será colhido em dia, hora e local previamente ajustado entre o presidente da comissão e a autoridade. Parágrafo 2º. Os servidores estaduais arrolados, como testemunha, serão requisitados junto às respectivas chefias, e os federais e os municipais, bem como os militares, serão notificados por intermédio das repartições ou unidades a que servirem. Parágrafo 3º. No caso em que as pessoas estranhas ao serviço público se recusem a depor perante a comissão, o presidente poderá solicitar à autoridade policial competente providências no sentido de serem elas ouvidas na polícia, encaminhando, para tanto, àquela autoridade, a matéria reduzida itens, sobre a qual devam ser ouvidas. Artigo 239. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e apensos ao processo principal, após expedição do laudo pericial. Artigo 240. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o local onde será encontrado. Artigo 241. Durante o curso do processo, a comissão promoverá as diligências que se fizerem necessárias à elucidação do objeto do inquérito, podendo, inclusive, recorrer a técnicos e peritos. Parágrafo único. Os órgãos estaduais atenderão com prioridade às solicitações da comissão. Artigo 242. Compete à comissão tomar conhecimento de novas imputações que surgirem, durante o curso do processo, contra o indiciado, caso em que este poderá produzir novas provas objetivando sua defesa. Artigo 243. Na formação material do processo, todos os termos lavrados pelo secretário terão forma sucinta e, quando possível, padronizada. Parágrafo 1º.
A juntada de documentos será feita pela ordem cronológica de apresentação mediante despacho do presidente da comissão. Parágrafo 2º. A cópia da ficha funcional deverá integrar o processo desde a indiciação do servidor, bem como, após despacho do presidente, o mandato, revestido das formalidades legais, que permite a intervenção de procurador, se for o caso. Artigo 244. Ultimada a instrução do processo, intimar-se-á o indiciado, ou seu defensor legalmente constituído, para, no prazo de 10 dias, contados da data da intimação, apresentar defesa por escrito, sendo-lhe facultada vista aos autos na forma da lei. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum, e de 20 dias. Parágrafo 2º. O prazo de defesa, excepcionalmente, poderá ser suprimido, a critério da comissão, quando esta julgar desnecessária, face a inconteste comprovação da inocência do indiciado. Artigo 245. Esgotado o prazo de defesa, a comissão apresentará, dentro de 10 dias, minucioso relatório, resumindo as peças essenciais dos autos, e mencionando as provas principais, em que se baseou para formular sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência, ou à responsabilidade do indiciado. Parágrafo 2º. Se a defesa tiver sido dispensada ou apresentada antes da fluência do prazo, contar-se-á o destinado à feitura do relatório a partir do dia seguinte ao da dispensa da apresentação. Parágrafo 3º. No relatório, a comissão apreciará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades, objeto de acusação, as provas que instruírem o processo e as razões de defesa, propondo, justificadamente, a absolvição ou a punição, sugerindo, nesse caso, a pena que couber. Parágrafo 4º. Deverá também, a comissão, em seu relatório, sugerir providências tendentes a evitar a reprodução de fatos semelhantes ao que originou o processo, bem como quaisquer outras, que lhe pareçam de interesse do serviço público estadual. Artigo 246. O relatório da comissão será encaminhado à autoridade, que determinou a sua instauração para apreciação final no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Apresentado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade, que houver instaurado o inquérito para qualquer esclarecimento ou providência julgada necessária. Parágrafo 2º. Quando não for da alçada da autoridade a aplicação das penalidades e das providências indicadas, estas serão propostas a quem de direito competir, no prazo marcado para julgamento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para julgamento final será de 20 dias. Parágrafo 4º. A autoridade julgadora promoverá a publicação em órgão oficial, no prazo de 8 dias, da decisão que proferir, expedirá os atos decorrentes do julgamento, e determinará as providências necessárias à sua execução. Parágrafo 5º. Cumprido o disposto no parágrafo anterior, dar-se-á ciência da solução do processo ao autor da representação, e à comissão, procedendo-se, após, ao seu arquivamento. Parágrafo 6º. Se o processo não for encaminhado à autoridade competente no prazo de 30 dias, ou julgado no prazo determinado no parágrafo 3º, o indiciado poderá reassumir, automaticamente, o exercício do seu cargo, onde aguardará o julgamento. Capítulo 6º. Do processo por abandono de cargo, ou por ausências excessivas ao serviço. Artigo 247. É dever do chefe, imediato conhecer os motivos que levam o servidor a faltar consecutiva e frequentemente ao serviço. Parágrafo único. Constatadas as primeiras faltas, deverá o chefe imediato, sob pena de se tornar corresponsável, comunicar o fato ao órgão de apoio administrativo da repartição, que promoverá as diligências necessárias à apuração da ocorrência.
Artigo 248. Quando o número de faltas não justificadas ultrapassar a 30 consecutivas ou 60 intercaladas durante um ano, a repartição onde o servidor tiver em exercício promoverá sindicância e, à vista do resultado nela colhido, proporá. Inciso 1º. A solução, se ficar provada a existência de força maior, coação ilegal e circunstância ligada ao estado físico ou psíquico do servidor, que contribua para não caracterizar o abandono do cargo, ou que possa determinar a justificabilidade das faltas, segundo a instauração de inquérito administrativo, se inexistirem provas das situações mencionadas no inciso anterior, ou existindo, forem julgadas insatisfatórias. Parágrafo 1º. No caso de ser proposta demissão, o servidor terá o prazo de 5 dias para apresentar defesa. Parágrafo 2º. Para aferição do número de faltas, as horas serão convertidas em dias, quando o servidor estiver sujeito a regime de plantões. Parágrafo 3º. Salvo em caso de ficar caracterizada, desde logo, a intenção do faltoso em abandonar o cargo, ser-lhe-á acento agudo permitido continuar em exercício, a título precário, sem prejuízo da conclusão do processo. Parágrafo 4º. É facultado ao indiciado, por abandono de cargo ou ausência excessiva ao serviço, no decurso do correspondente processo administrativo disciplinar, requerer sua exoneração, a juízo da autoridade competente. Capítulo 7º. Da revisão do processo. Artigo 249. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, uma única vez, a qualquer tempo ou exemplo ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência ou inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. O pedido da revisão não tem efeito suspensivo, e nem permite agravação da pena. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa de sua família poderá requerer revisão do processo. Parágrafo 3º. No caso de incapacidade mental, a revisão poderá ser requerida pelo respectivo curador. Artigo 250. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 251. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao secretário de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar, encaminhará o pedido ao órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Artigo 252. A comissão revisora terá 60 dias de prazo para a conclusão dos trabalhos. Artigo 253. O julgamento caberá à autoridade, que aplicou a penalidade nos termos do artigo 246, no prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, durante o qual poderá determinar as diligências que julgar necessárias. Artigo 254. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor.